Fala galerinha, tudo em cima? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de matemática e nessa videoaula vamos aprender tudo sobre cilindro. Vai ser uma aula um pouquinho longa, porém vai ser uma aula completíssima, com teoria e com muitos exercícios resolvidos. Assista até o final que na segunda parte dessa aula eu vou te dar duas dicas preciosíssimas para resolver questões. Tamo junto? Então vem comigo para a gente aprender cilindro. Pessoal, antes de tudo, eu só vou discutir nessa videoaula o cilindro circular reto, ou seja, que a altura é igual à geratriz do cilindro e essa altura forma 90 graus com o plano da base, beleza? Então, a gente vai focar nesse tipo de cilindro circular reto, que é o que realmente interessa para as provas de Enem, vestibulares e também nas provas da escola. Beleza? Então, antes de tudo, a gente tem que saber como é que gera um cilindro. O cilindro, na realidade, é um sólido de revolução. Como assim, professor? Olha só, tem um retângulo. Esse retângulo que você está vendo, que eu vou destacar base sendo R e a altura aqui sendo H. E aí eu vou pegar esse retângulo e vou rotacionar em torno desse eixo azul que vocês estão vendo aqui. Quando eu fizer essa rotação, veja a figura que vai ser gerada. Quando eu fizer a rotação, vai ser gerada justamente o que a gente espera, que é um cilindro. É um cilindro. Tá? Observe que eu coloquei a letra R e a letra H de propósito. Por quê? Da rotação desse retângulo gera-se um cilindro e o cilindro vai ter o raio da base sendo R e a altura sendo H. E curiosamente, para a gente resolver qualquer questão de cilindro, eu só preciso saber dessas duas informações. Quem é o R, que é o raio da base, e quem é o H, que é a altura do cilindro. A altura do cilindro também é chamada de geratriz. Nesse caso, onde a altura forma 90 graus aqui com a base, tá bom? Beleza. Primeira coisa que eu tenho que saber, a planificação de um cilindro. Essa planificação vai nos ajudar a desenvolver as fórmulas para área e volume, principalmente para as áreas, né? E vai nos ajudar também a resolver algumas questões. Então, o que é a planificação? É você abrir o cilindro. Quando eu abro o cilindro, o que é que eu vou obter? Observe que eu tenho aqui um cilindro circular reto. E aí, aqui está a planificação do cilindro. Professor, como gerou esse retângulo? Esse retângulo se refere à área lateral do cilindro. Como assim? Imagine um rótulo de refrigerante, certo? Quando você pega aquele rótulo, ele está formando o quê? Um cilindro. Quando você abre, está formando, aliás, a casca de um cilindro. Quando você abre aquele rótulo, faça um exercício de imaginação aí. Quando você abre esse rótulo, vai gerar justamente um retângulo. Onde a base desse retângulo aqui, a base desse retângulo é nada mais nada menos o comprimento do círculo aqui, comprimento do círculo. Então, observe que o comprimento do círculo é dado por 2πr. É a forma do comprimento do círculo, que justamente vai coincidir com a base do retângulo, certo? E a altura aqui, obviamente, vai ser a mesma do retângulo, né? A altura do cilindro vai ser a mesma do retângulo. Então, esse é um exercício de imaginação. Imagine um rótulo de refrigerante que forma uma casca cilíndrica e você abre esse rótulo. Quando você abre esse rótulo, você forma um retângulo que vai ser minha área lateral. Beleza? Ok. E aí, obviamente, tem essas duas tampas aqui, né? Lá vamos imaginar agora uma lata de, sei lá, de ervilha. Aquela lata de alumínio de ervilha e tal. Essas duas tampas vai ser colocada aqui, Então, essa é a planificação. Então, a planificação de um cilindro é você abrir o cilindro, onde vai ser gerada na parte lateral um retângulo e vai ter duas bases, né? A parte de cima e a parte de baixo vai ser dois círculos, tá bom? Tranquilo? Então, diante disso, pessoal, eu vou trabalhar com vocês o que? As fórmulas, né? Como é que a gente chega nas fórmulas das áreas e do volume, né? E do volume. Observe que aqui eu já coloquei no esquema. Temos aqui um cilindro de raio R e altura H.
Vamos trabalhar primeiro com a área da base. A base, como vocês podem observar, é um círculo de raio R. Então, a área da base é simplesmente a área de um círculo. A área do círculo, por sua vez, é dada por πr ao quadrado. Então, está aqui a área da base de um cilindro. Já está aqui. Pronto. A gente já descobriu como é que chega na área da base do cilindro. A área lateral, como a gente viu agora há pouco, a lateral do cilindro é justamente a gente imaginar que está pegando um rótulo de refrigerante e abrindo, vai formar o quê? Um retângulo. E esse retângulo vai ter por base o comprimento do círculo, que é 2πr, e a altura vai coincidir com a altura do cilindro. Então, a área lateral, nesse caso, vai ficar a área desse retângulo, que é a base, que é 2πr, vezes a altura, que é h. Pessoal, eu estou mostrando para vocês como é que a gente desenvolve as fórmulas, tá? Professor, eu preciso saber exatamente como desenvolve a fórmula? Não precisa. É bom você saber. Na hora de uma prova você esquece, você sabe como chegar na fórmula. Mas se você memorizar, tá de bom tamanho, tá bom? Então, a área da base a gente já sabe, a área lateral e agora a área total. A área total é muito simples, né? Já planifiquei aqui, né? Como eu falei para vocês, a planificação aqui, que é um retângulo e duas bases, né? A base de cima e a base de baixo. Mas a área total é simplesmente 2 vezes a área da base, como se espera, mais a área lateral. A área total é somar as áreas das bases com a área lateral, certo? Consequentemente, 2 vezes a área da base. Quem é a base? A área da base é πr ao quadrado, né? Que eu já determinei aqui. Mais a área lateral. Quem é a área lateral? É 2πr vezes h, que eu determinei aqui, certo? Para ficar mais elegante, eu posso colocar alguns termos em evidência aí, ó. 2πr desse lado, 2πr desse outro lado. Vou colocar 2πr em evidência, vai sobrar r dividido por r, aliás, r quadrado dividido por r sobra r, mais 2πr dividido por 2πr dá 1, vezes h, sobra h aqui. Então, tá aí, a gente chegou na área total do cilindro, tá? Área total do cilindro, tá aqui. Então, já tem a forma da área da base, a área lateral e a área total do cilindro. O volume, pessoal, o volume vai ser daquela mesma formulazinha que a gente desenvolvia o volume do prisma, que é a área da base multiplicado pela altura, certo? A área da base é πr ao quadrado vezes a altura, que é h. Pronto. O volume do cilindro, o volume é o que cabe dentro do cilindro, não é isso? Então, o volume do cilindro é dado por πr quadrado vezes h. Então, aqui a gente não só decorou a fórmula, né? Não só mostrei as fórmulas, mas eu mostrei como é que chega nas fórmulas. É interessante a gente aprender isso, porque nos ajuda a resolver inúmeras questões que parecem ser complicadas, mas sabendo dessa parte aí, a gente consegue resolver facilmente. É claro, se você conseguir memorizar as fórmulas, melhor ainda. Show de bola. Então, vamos fazer o seguinte, vamos resolver 3 questões. Depois eu vou dar, na segunda parte da aula, eu vou dar 2 dicas matadoras para resolver mais algumas questões, tá bom? Então o foco é a gente aprender essa teoria e resolver exercícios para praticar. Matemática só aprende praticando. Vamos começar aqui com essa questão número 1, que diz o seguinte. Calcule a área total e o volume do sólido obtido pela rotação completa de um retângulo de comprimento 4 metros e largura 2 metros em torno do lado, letra A, do lado menor. Então, o que é que eu vou fazer aqui, para facilitar as contas? Eu vou desenhar um retângulo, tá? Um retângulo que tem 4 metros de comprimento por 2 de largura. E aí ele quer que na letra A você rotacione esse retângulo em torno do eixo menor, em torno do lado menor. O lado menor aqui é 2, né? Então eu vou rotacionar esse retângulo em torno desse 2 aqui, ó.
Então veja só que quando eu rotacionar, esse retângulo vai gerar o quê? Um cilindro com essa característica aqui, ó. O professor precisava rotacionar para saber? Não necessariamente, estou fazendo a figura para facilitar. Mas aqui o raio vai ser quem? O raio vai ser, obviamente, 4 metros e a altura 2 metros. Como eu falei para vocês, qualquer questão de cilindro, você sabendo o raio e a altura, você mata a questão. Então, como ele quer a área total e o volume, vamos lá. A área total, a fórmula a gente acabou de desenvolver. 2πr vezes R mais H. A área total vai ser 2 que multiplica π, que multiplica R, que é 4, vezes o R, que é 4, mais o H, que é 2. Então, a área total vai ser igual a quanto? Aqui vai dar 8π, essa multiplicação, né? Vezes 4 mais 2 dá 6, multiplicando 8π vezes 6 dá 48π metros quadrados. Então, essa daqui é a área total desse cilindro. O volume, por sua vez, é dado pela fórmula πr ao quadrado vezes h. Agora é só substituir e correr para o abraço, não é? Π vezes r, que é 4 ao quadrado, vezes a altura, que é 2. Ora, 4 ao quadrado 16, vezes 2 dá 32, então 32π metros cúbicos. Volume tem que ser metros cúbicos. Então, matou a letra A. A letra B, por sua vez, ele pede para você rotacionar. Deixa eu fazer de preto. Ele pede para você rotacionar em torno do eixo maior. Então, vamos ver como é que fica essa historinha. Não, dá para fazer um pouco mais em cima aqui. Vamos ver como é que fica, tá? Então, vamos ter um retângulo. Eu vou rotacionar em torno do eixo maior. O eixo maior é esse aqui, esse 4, né? Então, quando eu fizer essa rotação, vai gerar, obviamente, um cilindro. Vamos dizer que é um cilindro aqui de cabeça para baixo, né? Gerou esse cilindro aqui, tá? Obviamente, a altura aqui vai ser o 4, né? E o raio aqui vai ser o 2. O raio vai ser o 2, né? Porque eu tenho um retângulo de 4 e 2. Veja que trocou de posição, né? Nesse primeiro exemplo, o raio era 4 e a altura era 2. Agora mudou. A altura é 4 e o raio é 2. Pergunta. O resultado do volume e o resultado da área total vai mudar também? O que é que vocês acham? Vamos verificar, né? Então, a área total é 2πr, que multiplica R mais H. Vamos substituir. 2πr, quem é R? R é 2, que multiplica o R, que é 2, né? Mais o H, que é 4. Então, aqui vai ficar 2 mais 4. Essa primeira multiplicação vai dar 4π, vezes 2 mais 4, 6. Então, multiplicando aqui vai dar 24π metros quadrados. Então, veja que já alterou o resultado. Por que altera? Porque, na realidade, o fator R fica R ao quadrado. Então, quando eu troco o raio pela altura, obviamente vai mudar o resultado, porque o raio é ao quadrado, é um fator quadrático. O mesmo caso o volume. O volume é πr ao quadrado vezes h. Então, quando eu mudo o valor do raio, vai ficar ao quadrado. Por isso que vai alterar o resultado. Π vezes o raio, que é 2, ao quadrado, vezes h, que é 4. Ora, 2 ao quadrado, 4, vezes 4 dá 16, π metros cúbicos. Então, a ordem da altura e do raio altera o resultado, tá? Então, tem que ter cuidado com isso aí. Então, primeira questão concluída. Vamos para a segunda questão, né? Vamos resolver 5 questões hoje bem legais para você sair daqui sem nenhuma dúvida de como resolver questões sobre cilindro. Então, vamos lá com a próxima, né? Um tanque na forma de um cilindro circular reto tem altura igual a 3 metros. Então, a altura aqui, ó, 3 metros. E a área total, 20π metros quadrados. Olha só, a área total, 20π metros quadrados. Calcule o raio da base. Então, eu não sei o raio da base,
porém foi dada a informação que a área total é igual a 20 π metros quadrados. Pessoal, a área total, qual é a fórmula? 2πr, R mais H, que vai ser igual a 20 π. Tranquilo? Ok, vamos substituir o que é que eu tenho aqui. 2. Aliás, para facilitar as contas, olha o que é que eu vou fazer. Eu vou simplificar todo mundo por 2π. Simplificar por 2π. Porque quando eu dividir aqui 2π por 2π, esse π vai embora, né? 2π vai embora, vai sobrar somente R vezes R da R ao quadrado e R vezes H. R vezes H. Só que esse H vale quanto? Vale 3. Então, no lugar desse H aqui, eu já vou colocar o 3. Vai ficar o quê? R vezes 3, que vai dar 3R. Tranquilo? Beleza. 20π dividido por 2π vai dar 10. Igual a 10. Esse 10 está positivo, eu vou passar para cá negativo. Eu vou pegar esse 10 e passar para cá negativo. E já igualar a zero. Por que eu estou fazendo isso? Porque agora eu vou ter que resolver essa equação do segundo grau, que você pode resolver muito bem pela fórmula de Bhaskara, tá? Só que aqui eu vou resolver por soma e produto. Quem não souber resolver por soma e produto, vou deixar no card aqui um vídeo que ensina a resolver por soma e produto, beleza? Mas quem não souber, não te preocupa, vai resolver pela fórmula de Bhaskara. A soma R1 e R2, que são as raízes, vai ser esse valor com sinal trocado, menos 3, e o produto vai ser exatamente esse valor, menos 10. Então, eu vou procurar dois números que multiplicando dá menos 10 e somando dá menos 3. Esses números são o menos 5 e o 2. Multiplicando dá menos 10, somando dá menos 3. O menos 5 não convém, não existe raio negativo, então a resposta correta é 2 metros, é o raio que a gente estava procurando. Beleza? Olha a questão bacana, né? Questão 2 resolvida com sucesso. Então, para finalizar essa primeira parte da aula, eu vou resolver a questão número 3, que já envolve uma questão de volume. Então, vamos ver aqui. Ó. Uma comunidade consome 3.000 litros de água por dia. Pessoal, uma coisa já que eu quero que vocês lembrem é que 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Ou seja, consequentemente, 30.000 litros equivale a quantos metros cúbicos? Olha, se 1 metro cúbico vale 1.000 litros, 30.000 litros equivale a 30 metros cúbicos, tá? Por quê? Porque cada metro cúbico vale 1.000 litros. Então, 30 metros cúbicos equivale a 30.000 litros. Por que eu estou transformando litros em metros cúbicos? Porque aqui a questão, as dimensões é dada em metros, tá? Então vamos lá. Uma comunidade consome 30.000 litros de água por dia. Isso aqui é por dia, tá? Para isso, conta com um reservatório na forma cilíndrica com raio 10 metros. Raio 10 metros. E a altura também medindo 10 metros, tá bom? Ok. Então, considerando o reservatório completamente cheio, por quanto tempo aproximadamente a comunidade ficará abastecida? Então, a primeira coisa que eu tenho que saber é quantos metros cúbicos cabe dentro desse cilindro. Eis a questão. Para isso eu calculo o quê? O volume. Para saber quanto cabe de água no cilindro, eu calculo o volume, que é dado pela fórmula πr ao quadrado vezes H. Π, como ele pediu um valor aproximado, o valor aproximado de π, acho que todo mundo conhece, é 3,14. Vezes R, que é o raio, é 10 ao quadrado. Vezes a altura, que também é 10. Ora, 10 ao quadrado é 100, vezes 10 dá 1.000, e 1.000 vezes 3,14, isso aqui vai dar 3.140 metros cúbicos. Isso aqui é total. Só que aí esse valor vai ser consumido 30 metros cúbicos por dia. Então, para a gente encontrar a quantidade de dias, basta pegar o quê? O volume total dividido por 30
metros cúbicos que é consumido todo dia. Então, divide por 30 para saber a quantidade de dias. Quando você efetuar a divisão, você encontra aproximadamente 105 dias. Aproximadamente 105 dias. Então, a alternativa correta, letra B, de bola. Beleza, pessoal? Resolvida a terceira questão. Primeira parte finalizada, que é a aplicação de fórmula direta. A segunda parte, que é o macetezinho que eu falei para vocês, né? São dois detalhes do assunto de cilindro que é bom a gente saber, né? Quais são esses dois detalhes, né? O que vai fazer a diferença nas provas mais elaboradas, né? O que é um cilindro equilátero? Pessoal, um cilindro equilátero é aquele que vai formar aqui um quadrado aqui, olha só. O diâmetro da base e a altura está formando um quadrado, ou seja, aqui é R, um raio, aqui é 2 raios e aqui é a altura. Então, para ser um cilindro equilátero, o H, que é a altura, tem que ser igual a 2 vezes o raio. Então, essa é a condição, que a altura é igual ao diâmetro da base. Ou seja, a altura tem que ser igual a 2R. Quem é R? R é o raio da base. Beleza? Então, essa é a grande questão. Cilindro equilátero é quando a altura equivale a 2R, 2 vezes o raio. E outra coisa também que aparece nas questões é a secção meridiana de um cilindro circular reto. Imagine você com um recipiente cilíndrico e eu faço um corte aqui, ó. Deixa eu fazer bem bonitinho esse corte aqui para ficar bacana, né? Eu simplesmente faço um corte aqui, ó. Vamos fazer esse corte para ficar bacana. Eu passo um plano aqui, fazendo esse corte, tá? Observe que aqui está formando o quê? Quando eu faço o corte, vai gerar esse retângulo aqui, ó. Percebe? Isso aqui gera um retângulo. E esse corte aqui tem que ser na parte meridiana, ou seja, no centro, passando pelo centro da base, né? Vai coincidir com o raio. Quando eu fizer o corte, vai gerar essa figura que vocês estão vendo aqui à sua direita. Então, gerou aqui um retângulo, onde a base desse retângulo é 2R, que é R aqui e R aqui, e a altura desse retângulo aqui é H. Então, para você calcular a área dessa secção meridiana, que é essa região aqui retangular, a área da secção meridiana é nada mais nada menos do que a área de um retângulo, que é a base, que é 2R, vezes a altura, que é H. Certo? Então, tá aí como é calcular a área da secção meridiana. Temos mais duas formulazinhas, né? Na realidade não é nem fórmula, né? É só a maneira de obter essas relações. E aí, para finalizar, vamos resolver questões baseado num cilindro equilátero e na secção meridiana, tá bom? Para a aula ficar bem completa. Vamos lá. Então, temos aqui, olha só. O raio de um cilindro de revolução mede 2 metros. Ou seja, temos aqui um cilindro de revolução, onde o raio aqui mede 2 metros. Então, já tenho aqui a informação que o raio é igual a 2 metros. Tá? 2 metros. Sabendo que a área da base, olha só, a área da base do cilindro, a área da base, lembrando que a base é um círculo. Então, a área da base do cilindro é igual à área da secção meridiana. É igual à área da secção meridiana. Lembrando que a secção meridiana é esse retângulo aqui, ó, onde foi feito o corte. Tá? Tranquilo? Então, com essas informações, determine a área lateral do cilindro. Tá bom? Lembrando que a área lateral do cilindro, qual é a formulazinha? 2πr vezes h. Essa forma a gente desenvolveu lá no início da aula. Então vamos lá, vamos pegar essa informação e vamos substituir aqui para fazer contas. Como é calcular a área da base do cilindro? πr ao quadrado. Essa área da base vai ser igual à área da secção meridiana. Como a gente já acabou de ver, a área da secção meridiana é a área desse retângulo, que é 2r vezes h. Com isso, pessoal, olha só, para facilitar, eu já vou simplificar todo mundo aqui por r.
porque tem r quadrado desse lado e tem r desse lado. Então, vou simplificar por r. O que é que sobra? Sobra π vezes r ao quadrado dividido por r, sobra r, que vai ser igual a 2r dividido por r dá 2, vezes h. Só que, no lugar de r, eu posso colocar quem? Posso colocar 2. Então, já vou substituir esse r aqui por 2, tá bom? Olha como a matemática é linda e maravilhosa. Eu já posso cancelar esse 2 com esse 2. E vai restar aqui somente o seguinte, que h é igual a π. Então, com essa informação, eu descobri que h é igual a π. Consequentemente, vamos substituir aqui, ó. A área lateral é igual a 2π, que multiplica r. No lugar de r, você coloca 2, vezes h. No lugar de h, você coloca π. Ora, meu pequeno gafanhoto, 2 vezes 2 vai dar 4. Π vezes π vai dar π quadrado. Metros quadrados, não é isso? Não está em metros? Isso, está em metros. Só que aí a questão diz, use π igual a 3. Veja que o π, geralmente a gente usa π igual a 3, aproximadamente 3,14. Só que a questão mandou você usar π igual a 3. Então, se a questão mandou você usar, vamos usar π igual a 3. Então, a área lateral é 4 vezes esse π, que vou substituir por 3 ao quadrado. 3 ao quadrado, 9 vezes 4 dá 36 metros quadrados. Daí a gente encontra o valor aproximado da área lateral, porque ele pediu para você aproximar o π igual a 3, tá bom? E para finalizar nossa maravilhosa aula completíssima, inclusive se você gostou, não deixe de dar o like aí, se inscrever no canal, para dar uma força aqui para a gente, tá bom? Para finalizar, vamos aqui fazer uma misturada, fazer uma questão bem bacana, vamos lá. Ó, a área da secção meridiana de um cilindro equilátero mede 196 metros quadrados. Repito, a área da secção meridiana é essa areazinha aqui, ó, depois feito o corte, né, passando aqui pelo raio, tá bom? Então, a área da secção é dada por que fórmula? A base, que é 2R, vezes a altura, que é H. Só que essa área é igual a quanto? A 196 metros quadrados. Então, já tenho essa primeira informação. Aí, vê só. Determine a área da superfície total e do volume. Detalhe que eu esqueci de destacar. A área da secção meridiana de um cilindro que equilátero. Professor, o cilindro equilátero nos diz que a altura é igual a 2R. Então, temos aqui, para ser cilindro equilátero, a altura tem que ser igual a 2R. Se você não sabe dessa informação, você não consegue sair dessa questão. Tá bom? Então, vamos lá. 2R vezes H. No lugar desse H aqui, lembrando que aqui a área da secção meridiana é igual a 196. No lugar desse H aqui, eu posso colocar quem? 2R, que vai ser igual a 196. Opa! 196. Multiplicando 2 vezes 2 vai dar 4. R vezes R vai dar R ao quadrado, que é igual a 196. Vou trazer para cá. R quadrado é igual a 196. Esse 4 que está multiplicando passa dividindo. Então, R vai ser igual a 196 dividido por 4 vai dar 49. Da potência passa uma raiz quadrada. Raiz quadrada de 49 vai dar 7. Como aqui está metros quadrados, aqui vai ser 7 metros, que vai ser o raio. Consequentemente, a altura vai ser 2 vezes o raio, ou seja, 2 vezes 7 vai dar 14. E isso fica caracterizado que é um cilindro equilátero. Agora eu vou determinar a área total. A área total é 2πr vezes r mais h. Substitui e corre para o abraço. 2πr, que é 7, vezes r, que é 7, né? Que é 7, mais h, que é 14. E aí a gente vai fazer conta. 2π vezes 7 dá 14π, não é isso? Então, aqui vai dar 14π.
vezes 7 mais 14 vai dar 21. E aí a gente multiplica 14 vezes 21, vai dar 294 pi metros quadrados, que a gente está falando de área, tranquilo? O volume, por sua vez, que é dado por πr ao quadrado vezes h, vai ficar π vezes o r, que é 7 ao quadrado, vezes o h, que é 14. Ora, 7 ao quadrado vai dar 49. 49 vezes 14 vai dar 686 pi metros cúbicos. Tá bom? Então, pessoal, aula bem completa. Divulga aí pra galera a aula, tá bom? Não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no nosso canal. Espero ter contribuído aí com vocês, né? Eu desejo a todos bons estudos e até a próxima. Tamo junto e até mais. Valeu!